Glória a Deus, bendito seja o nome do nosso Deus. Seja muito bem-vindo a este canal de Batalha Espiritual pela Família. Que a glória de Deus, o favor de Deus, a presença de Deus e a majestade de Deus seja contigo e com toda a tua família. Que o poderoso sangue de Jesus esteja nos ministrando por dentro tudo o que nos diz respeito aos nossos pensamentos, às nossas vontades, às nossas escolhas, às nossas decisões e também ministrando os nossos familiares, que a nossa casa esteja debaixo do sangue de Jesus, que o nosso lar seja completamente curado, instruído e direcionado pelo poder que existe no sangue de Jesus. Senhor Jesus, Tu és o general de guerra. Nós estamos iniciando o mês de março, consagrando ao Senhor as nossas vidas, a nossa família, os nossos planos, as nossas escolhas, as nossas decisões. Colocamos diante de Ti, pedindo que venham a Tua vontade. Prevaleça a Tua vontade para nós, para o nosso matrimônio, para os nossos cônjuges, filhos, para os nossos negócios, para as nossas escolhas e decisões. Queremos estar alinhados contigo, queremos viver o que o Senhor tem de melhor para nós. Sabemos que o Senhor tem de melhor para os Teus filhos, somos os Teus herdeiros, estamos aqui para coletar as Tuas promessas para nós e para os nossos, mas também para consagrar as nossas vidas, jurar fidelidade a Ti, jurar servidão ao Senhor, adoração ao Senhor. Te amamos muito, queremos que o Senhor seja prioridade nas nossas vidas, queremos que o Senhor seja o nosso primeiro amor. Todos os dias, não nos cansamos de orar, não nos cansamos de vir à Tua presença, buscar o Senhor. Ó Deus, queremos que o Senhor reine em nosso lar, que a nossa casa seja um pedacinho do céu, que haja paz, que haja tranquilidade, que haja esperança, que haja amor, comunhão, fraternidade, bondade, generosidade, alegria, que a alegria do Senhor inunde cada cantinho da nossa casa e os nossos corações, pois a alegria do Senhor é a nossa força. Queremos andar na Tua força, na Tua coragem, na Tua ousadia. Que o nosso lar esteja guardado, protegido, que o nosso lar esteja andando na Tua direção. Que todos os membros desse lar estejam sendo ministrados por Ti, estejam crescendo, estejam fazendo as melhores escolhas, as melhores decisões na direção do propósito específico que o Senhor tem para cada um. Ministra cada membro do nosso lar, que eles possam receber a Tua visitação sobrenatural, que haja sem força de dúvida a Tua presença em suas vidas, que eles possam falar e declarar que o Senhor é Deus e que o Senhor está agindo, e que eles possam chegar no ponto de nos perguntar o que precisamos fazer, porque nós estamos aguardando para dizer para eles: creia no Senhor Jesus e seja salvo você e todos os seus sonhos. É isso que nós declaramos para nós neste mês: salvação, cura, libertação. Aqueles que ainda estão com o coração endurecido, ministramos a glória de Deus, ministramos a unção que quebra o jugo, que quebra as contrariedades, que quebra as forças opositoras. Em nome de Jesus, amarramos a Satanás, amarramos os planos de Satanás, decretamos que aqueles que estão em curso caiam por terra, que toda contrariedade, que toda idolatria, que toda mentira, que todo engano, que toda manipulação das trevas sejam destruídos e derrotadas, que toda briga, que toda contenda, que toda discórdia, que toda promoção do inferno para o roubo do povo de Deus e da família do povo de Deus seja completamente desbaratinada, que os exércitos das trevas percam as forças, que as armadilhas sejam removidas, que os laços sejam cortados, que haja liberdade para o povo da nossa família ver a luz, desejar a luz, querer viver na luz, amar a luz. Nós declaramos vida para todos aqueles que estavam mortos. Declaramos que os olhos vão enxergar, que os ouvidos vão ouvir, que os corações vão sentir a presença de Deus. Em nome de Jesus, um avivamento enorme acontecendo em nossa família, em nome de Jesus. Eu me chamo Ana Cláudia Lavor, este é um canal de batalha espiritual pela família. Você que quer orar por você próprio, pelo seu matrimônio, pelos seus filhos, pela sua família, Deus lhe trouxe a este lugar. Se inscreva no canal, ative o sininho para saber quando cada novo estudo é publicado. Já tem muito material que vai ajudar você nessa trajetória. E no dia de hoje nós estamos chegando ao final
final de um propósito de 40 dias. Estivemos por 40 dias buscando a intimidade de Deus, buscando a presença de Deus, um propósito chamado Subindo o Monte. Por que Subindo o Monte? Porque toda subida demanda força de vontade, força de decisão, mas força de disciplina. Nós vamos precisar nos organizar para buscar a presença de Deus. No altar de Deus tem resposta, mas para alcançarmos essa resposta, precisamos estar acendendo a fogueira, a luz desse altar todos os dias. Para chegar ao topo do monte e ouvir a voz de Deus, nós precisamos abrir mão das distrações. Nós precisamos organizar a nossa rotina, a nossa estrutura. Nesse propósito, Deus prometeu que iria adiante de nós, endireitar os caminhos tortos, quebrar as portas de bronze e despedaçar os ferrolhos de ferro. Iria nos entregar tesouros escondidos e riquezas guardadas em lugares secretos para sabermos que Ele é o nosso Deus, o Deus que nos chama pelo nome, o Deus que nos conhece na intimidade e no profundo. Deus nos chamou para nos alinharmos a Ele. O trabalho dele é organizar o nosso caos. O nosso trabalho é organizar tudo que está ao nosso alcance. Nós precisamos trabalhar no sentido de organizar a nossa vida pessoal, a nossa vida material, a nossa vida física, organizar o nosso lar. Enquanto Deus está trabalhando no mundo espiritual, nós precisamos estar trabalhando no mundo material na mesma direção. Se Deus está trabalhando para organizar o caos e nós estamos mergulhadas no caos e não fazendo nada para organizar a nossa casa, para organizar a nossa rotina, para organizar o nosso tempo, nós não vamos receber os tesouros que estão guardados para nós. E a culpa é nossa, não é de Deus. Quantas vezes eu vejo pessoas reclamando que estão orando e ainda não receberam? Elas oram para Deus pedindo algo, mas elas caminham na direção contrária do que estão pedindo. Elas oram para que Deus venha libertar os seus maridos da bebida, mas elas próprias estão entregues a uma carnalidade na qual não conseguem controlar as suas palavras. Falam para todo mundo desse marido, contam para todo mundo os problemas que estão vivendo. A influência que está agindo naquele lar é a mesma. No marido, ele consegue influenciar para que o homem entre no vício da bebida. Na mulher, ele consegue influenciar para que ela não controle as palavras. Então, ela está viciada em falar demais. Nós precisamos aprender a fechar a brecha do nosso lar. Quando Deus mostra algo que precisa ser removido do lar, todos os membros vão estar ali sendo atuados pelo mundo espiritual. Significa que o intercessor é aquela pessoa que está vendo o problema, ele precisa se corrigir. Se existe um vício na casa, existe algo que o intercessor também está caindo. Não é necessariamente a mesma coisa, mas se é vício, significa que o intercessor ele precisa ver quais são os vícios que estão na vida dele. Ele conserta o que está errado na sua própria vida e Deus vai trabalhar no que está errado na vida do marido, na vida do filho. Onde existe um cristão no lar, existe um intercessor, mas não quer dizer que o intercessor está fazendo a sua função. A função do intercessor é obedecer a palavra de Deus. Ezequiel 37, do versículo 3 ao 7 diz: profetize para esses ossos, diga a esses ossos secos que deem atenção à mensagem de Deus. Diga para eles: eu porei respiração dentro de vocês e farei vocês viverem de novo. Eu vou lhes dar tendões e músculos. Eu vou cobrir a pele de vocês. Eu vou pôr respiração dentro de vocês e farei vocês viver de novo. Aí vocês ficarão sabendo que eu sou o Senhor. Nessa passagem aqui, Deus tinha levado o profeta para um vale. Um vale é um lugar baixo. Um vale é um lugar onde ali estava acumulado um monte de osso. Era um exército de osso. Osso de todo tipo. Osso do crânio, osso dos membros superiores, osso das pernas, osso dos pés, osso do quadril, osso da costela, osso da coluna, tudo misturado. Uma mistura só, um monte de osso seco, sem carne. Deus levou o profeta para olhar aqueles ossos e perguntou: você acha que é possível esses ossos voltarem a viver? O profeta foi muito esperto. Ele pegou e disse: o Senhor é quem sabe. É claro que é Deus quem sabe. E na hora que o profeta virou
botando a responsabilidade em Deus, Deus voltou para o profeta, dando uma tarefa para o profeta. Profetize para esses ossos. Fale com os ossos secos. Deus faz o mesmo com cada intercessor. Aonde existe um intercessor, ele está enxergando o problema que existe naquele lá. Se ele está enxergando o problema que existe naquele lá, ele está orando a Deus. Mas na hora que ele está orando a Deus, ele está dando para ele uma tarefa. Existe uma tarefa para todo intercessor no mundo material. E a tarefa não é brigar com a pessoa. A tarefa não é brigar com aquela pessoa que está causando o problema, que está trazendo o problema para dentro de casa, que está insistindo no problema. A tarefa é brigar com os demônios e falar para o problema. E nós vamos fazer isso no quarto de oração. Tem alguns estudos aqui nesse propósito, ensinando como você fazer. Não é para se debater com a pessoa, é para se debater com o reino espiritual. E no reino espiritual nós vamos falar contra os demônios e nós vamos falar a favor da nossa casa. Deus mandou o profeta falar com os ossos secos, ou seja, falar com as impossibilidades, falar com o que não existia mais carne, falar que vai voltar a haver carne. Então nós precisamos falar o que dentro da nossa casa? Que vai haver amor, que vai haver harmonia, que vai haver fidelidade, que vai haver prosperidade, que vai haver riqueza. Nós precisamos falar isso hoje, como se já estivesse acontecendo. E nós precisamos parar de falar em voz audível os problemas. Os problemas só são para serem falados na oração, na guerra, amarrando o mal, impedindo o inimigo de estar perpetuando aquele mal, de estar continuando com aquelas ações ruins, com aqueles hábitos ruins, com aquelas ações que perpetuam o vício, perpetuam o problema. Deus está trazendo direção ao longo desses 40 dias. Nós concluímos os 40 dias entendendo que Deus nos entregou direção. Direção para o resto do ano, direção para mais tempo. À medida que nós aplicamos o que Deus está nos entregando, Deus vai nos entregando mais. Na medida que recebemos o alimento de Deus, o pão de Deus, a instrução de Deus, e não fazemos nada, nós vamos continuar na nossa pouca luz. A luz só vai aumentar quando estivermos aplicando aquilo que já recebemos. Nós estamos encerrando esses 40 dias hoje. Eu encerro com muita gratidão no coração. Eu sou uma pessoa que quero todas as coisas acontecendo para ontem. Eu não vou dizer a você que eu não queria que inúmeras coisas acontecessem de formas mágicas, que inúmeras coisas acontecessem de formas céleres, mas Deus mostrou que Deus tem um plano, Deus tem um propósito e todas as coisas têm o tempo certo para elas acontecerem e muitas delas, para acontecerem, Ele está aguardando a nossa atuação. Nós precisamos nos posicionar, nós precisamos fazer o que Deus nos manda fazer todos os dias. Deus nos entrega uma visão. A família sarada é a visão, mas para que a família passe a ser sarada totalmente, Ele também nos entrega a missão. E a missão nós precisamos executá-la todos os dias. No áudio de ontem, vocês viram eu falando todos os pontos ali que eu coloquei diante de Deus. 7 pontos, dos quais Deus me mostrou um outro que eu nem tinha colocado, que era o cuidar comigo, o meu corpo, a minha alimentação, os exercícios. E na hora que eu comecei a mapear os exercícios e a alimentação, as coisas começaram a fluir. E quando as coisas começaram a fluir, Deus me mostrou, veja, você quer eliminar 12 quilos. Nesse mês, você eliminou 3 quilos. Significa que eu já lhe entreguei a chave. Você precisa fazer a sua missão todos os dias. Você precisa ter disciplina com você. Você precisa sair da cama. Você precisa se levar para fazer exercício. Você precisa olhar o que você está comendo, medir o que você está comendo, pesar o que você está comendo, anotar o que você está comendo. Se você quiser chegar ao final do planejamento da visão que você está tendo para o seu corpo. O mesmo acontece com a sua família. Se você quer uma visão para um lar cheio de amor, cheio da presença de Deus, cheio do avivamento, você precisa acordar, sair da cama e orar, organizar o seu tempo, se livrar das distrações. Existem distrações que são suas distrações, existem distrações que são o inimigo que coloca para lhe capturar de uma forma ou de outra. É você que precisa administrar o tempo. Gente, vou lhe falar com muita sinceridade. Entrar no quarto de oração
não é uma coisa que eu faço cheia de emoção. Não é algo que eu vejo Deus, eu vejo os anjos, eu escuto Deus falando comigo. Eu faço por disciplina. Neste propósito de 40 dias, eu vi como é importante essa disciplina. Eu vi como a minha carne tenta ludibriar. Ana Cláudia, hoje você está cansada. Ana Cláudia, hoje você está doente. Só hoje você está doente. Não precisa você ir, não. Nós vamos estar o tempo inteiro aprendendo com o Espírito de Deus e aprendendo que a nossa carne vai tentar encontrar atalhos. Colocar o meu corpo no quarto de oração e colocar o meu corpo pronto para orar com Deus é algo que eu desejo, porque eu quero ver o avivamento acontecer dentro da minha casa. E mesmo eu desejando, e mesmo eu querendo, a minha carne fica tentando me ludibriar. Significa que eu preciso exercer disciplina. Eu vi anotando vários dias as minhas orações. Deus, mal eu acabar de orar, Deus trazer uma resposta, Deus trazer algo. Ó aqui, minha filha, eu aqui. Como eu também vi dias que nada aconteceram. Dias onde a presença de Deus é incrível, dias onde parece que eu estou ali sozinha. Isso quer dizer o quê? Isso quer dizer que eu não posso basear a minha vida de oração na emoção. Eu preciso ter disciplina e orar vendo ou não vendo, enxergando ou não enxergando, porque no altar de Deus tem resposta. Existem coisas que Deus vai entregar apenas por estarmos pedindo, mas a própria palavra diz para pedir e todo o que vai pedir vai receber. Mas também procurar, aqueles que procuram vão encontrar. E também bater. Algumas coisas nós só vamos receber se aprendermos a bater. Eu ando nessas duas constâncias, procurar e bater, procurar e bater, procurar e bater. Mas para procurar e bater, eu preciso estar pedindo todos os dias. Então, o que eu tiro de conclusão nesse final desses 40 dias é que para o meu ano de 2025, eu preciso continuar com disciplina no quarto de oração. Eu vou, já falei no áudio de ontem, colocar bem claramente na parede os meus alvos de oração. Eu estava colocando no caderno, mas agora eu vou colocar na parede, porque eu já quero entrar no quarto orando aqueles alvos, falando aqueles alvos, as prioridades que eu estou vendo Deus trabalhar. Eu vou me dedicar a orar nessas, mas as prioridades que eu também quero a resposta e eu ainda não obtive nenhuma resposta, eu vou estar lá olhando, porque elas vão estar pregadas na parede, lembrando a mim quais são as minhas prioridades, quais são os alvos, lembrando de colocar no altar de Deus, pois no altar de Deus tem resposta. Quanto mais permanecermos orando na presença de Deus, mais experiências com Deus nós vamos ter. Quanto mais experiências com Deus nós vamos ter, mais a nossa fé está crescendo. Significa que nós estamos crescendo, que a nossa família está crescendo, que o avivamento de Deus está mais perto de nós. Só vamos ter experiência com Deus se estivermos no quarto de oração. Eu lembro de alguns fatos muito específicos desse propósito. Vou compartilhar alguns aqui com você. Era um domingo, eu estava com o marido na igreja e eu recebi uma ligação de uma senhora e eu sabia que eu precisava atender e ela estava desesperada, aperreadíssima, dizendo que era o dia do aniversário dela e eles tinham um almoço e o marido tinha brigado com ela e disse que não ia pro almoço do aniversário dela de jeito nenhum. Ela queria que eu saísse da igreja e fosse na casa dela conversar com o marido dela. Eu falei para ela bem baixinho, vamos lá, vamos fazer o seguinte. A senhora se arruma, se organiza e vai para o seu aniversário. Nós vamos concluir aqui o culto e quando acabar aqui o culto, nós vamos aí conversar com seu esposo. Sem a sua presença vai ser melhor, ele vai nos ouvir e com certeza ele vai conosco para o seu aniversário. Fique tranquila. Ela disse, já que você está aí na igreja, então ore por nós. Então assim ficou combinado. Não passou meia hora e ela me ligou, pronto, fique tranquila, já conversei novamente. Ele já está se arrumando e nós já estamos indo juntos. Quando vocês acabarem aí, vão para lá e nos encontrem. Então, Deus pode responder uma oração de forma instantânea como essa e nós percebemos a ação dele nas nossas vidas. Outro momento muito importante é que Deus pode responder e nós nem estarmos cientes que Deus está trabalhando para nós. Nós temos orado declarando incessantemente o livramento de Deus nas nossas vidas, cobrindo os nossos com o
sangue de Jesus, com o poder de Deus, pedindo livramento para os nossos. Nesse último final de semana, os meus pais foram passar com o meu irmão na casa dele de campo, e lá na noite, no meio da madrugada, a minha mãe no banheiro caiu da privada. A minha mãe está obesa, muito acima do peso, e ela caiu da privada porque a privada estava com um parafuso solto e a privada também caiu. Olha o livramento aí. A minha mãe caiu, a privada também caiu. A privada podia ter se quebrado todinha e já cortado a minha mãe. Graças a Deus, os anjos trabalharam e a privada não se quebrou, mas a descarga se inclinou e ficou jorrando água e estava tudo molhado e ela não conseguiu se levantar porque ela não tinha aonde se firmar, toda molhada, sem conseguir nenhum apoio para se agarrar e se levantar. Ela foi se arrastando no chão e gritando pelo meu pai. Ele tem problema de audição, estava dormindo na cama sem o aparelho, não ouvia ela gritar, até que ela conseguiu chegar na porta do banheiro e aí ele ouviu ela gritar e veio tentar levantá-la, mas como eu falei, ela está com sobrepeso e além de não conseguir levantá-la, o meu pai também caiu. Estavam lá os dois no chão e poderiam ter tido fraturas e a coisa poderia ter sido feia, mas graças a Deus, os anjos de Deus estiveram ali trabalhando ao nosso favor e eles estão bem. Então nós precisamos entender que quando nós estamos orando, as nossas orações estão adiante de nós, trabalhando a nosso favor. Algumas vezes nós vamos ver o livramento de imediato, outras vezes nós só vamos ter noção do tamanho do livramento com o passar do tempo. 2 dias atrás teve um caso muito trágico perto do meu trabalho. Uma cidadã que vai para o trabalho de bike, ela estava na ciclofaixa, foi passar uma outra pessoa que estava na bicicleta, a bicicleta dela perdeu o equilíbrio e aquela cidadã caiu na pista de carro. Para infelicidade dela, vinha um taxista que a atropelou e foi fatal aquele atropelamento. As cenas foram mostradas porque uma câmera de segurança de um prédio captou e as redes de televisão e também os jornais locais mostraram. Como foi muito perto do meu trabalho e essa história mexeu muito comigo. Por quê? Porque na semana do casamento do meu filho, faltando 5 dias para o casamento do meu filho, uma situação semelhante aconteceu comigo, só que eu estava no carro. Eu era a pessoa que estava dirigindo e o inimigo cegou a circunstância, o lugar, a rua, a encruzilhada e um motociclista se atravessou na frente do meu carro e eu atropelei aquela moto. Na hora que eu estava vivendo aquela tragédia, vendo a moto na frente do meu carro, eu atropelando a moto e o rapaz que estava no banco carona da moto, os dois, eu disse, meu Deus, vou matar 2 pessoas, como isso é possível? De onde essa moto veio? Meti o pé no freio como pude e desci do carro tremendo, Senhor. E agora? Quando eu chego na frente do carro, os dois estavam começando a se levantar. Um logo se levantou e disse, eu não tive nada. Eu olhei para a moto, eu não acreditei. Porque eu vi como uma cena de filme, eu passando por cima de moto, de pessoa, de tudo, matando tudo. Eu disse, meu Deus, como isso é possível? De onde esta moto veio? E os dois começaram a me contar o que tinha acontecido. Tinha um caminhão na esquina que eles ficaram impossibilitados de verem a rua. Eles passaram acreditando que não vinha nenhum carro. Para a glória de Deus, eu estava devagar, eu não estava na primeira faixa, talvez se eu estivesse na primeira faixa eles teriam morrido, eu estava na segunda, mas eu ainda atingi eles de frente e foi a pior coisa que já tinha acontecido comigo até então. Eu tremia, eles tremiam, todos tremiam, as pessoas se juntaram, mas para a glória de Deus, todos estavam ali para ajudar. E no fim das contas, para encurtar essa longa história traumática, o único que teve um pequeno ferimento no tornozelo, um cortezinho de menos de 3 centímetros, foi o motorista da moto e a moto dele, que o freio partiu, e a frente do carro do meu filho, que eu estava dirigindo o carro do meu filho, que ficou realmente bem avariada. Mas o restante da moto e o restante fisicamente dos dois estavam intactos. E ali, vendo o acidente da moça na bicicleta, eu agradeci muito a Deus, porque o motorista
de táxi que matou aquela moça, ele não teve nenhuma culpa. A câmera mostra mesmo que foi um acidente e foi uma fatalidade. Mas aquele homem vai ter que dormir e acordar para o resto da vida lembrando que matou uma pessoa, e Deus me livrou de ter cometido o mesmo em outubro do ano passado. Nossas orações têm muito poder, muito alcance. Eu quero concluir esse propósito dizendo a você: não pare de orar. O que mais o inimigo quer é lhe distrair das orações. O que mais o inimigo quer é colocar na sua cabeça que as suas orações não estão tendo alcance. Deus não trabalha como o inimigo. Deus trabalha honrando fielmente a palavra dele. Ele diz que no altar de Deus existe resposta. Ele diz que é impossível agradar a Deus sem fé. Nós precisamos arrastar o nosso corpo para o quarto de oração, entrar no nosso quarto de oração e começar a orar por nós e pela nossa família. Se queremos viver um março diferente, um abril diferente, um maio diferente, junho, julho, agosto, setembro, anos diferentes vão vir, resultado da nossa ação diferente. Nós precisamos romper com a atuação do inimigo e com a inclinação da nossa carne para agradar a Deus, para levar fé ao altar de Deus, para acender a luz, para acender a tocha na nossa casa. Nós precisamos acender uma tocha, um altar vivo, um altar que ora, um altar que jejua, um altar que intercede por nós, pelos maridos, pelos filhos, por tudo que nos diz respeito. Sei que faz parte do grupo do WhatsApp, eu vou deixar ele aberto. Eu terei muita honra se você compartilhar comigo o que você aprendeu nesse último propósito de 40 dias, o que Deus lhe falou, qual direção Deus trouxe para você, qual luz Deus trouxe, qual mudança você implementou na sua vida por estar orando na presença de Deus, e também o que Deus colocar no seu coração que você quiser compartilhar. Eu vou me sentir muito honrada. Eu quero que você receba todos esses últimos estudos como um presente, uma semeadura que eu estou fazendo na sua vida. Foi construído debaixo de oração, debaixo de muito estudo da palavra, debaixo de muita dedicação. Eu trabalho todos os dias fora de casa. Eu precisei organizar o meu tempo para ter tempo de estudo, para ter tempo para escrever o estudo que é publicado aqui no propósito, gravar esse estudo, fazer com que ele suba para a plataforma do YouTube. Tudo isso demanda muito tempo. Eu tive que organizar os meus horários, organizar até se eu ia para um médico, se eu não ia, para que eu estivesse em casa para poder fazer com que tudo isso acontecesse. Eu desejo que essa semeadura encontre em você um coração cheio de paz, cheio de esperança, cheio de vontade de aplicar esses princípios. Eu estou aplicando esses princípios na minha casa. Eu estou vendo resultados. Eu compartilhei alguns aqui com vocês. Tem outros que são muito íntimos, são muito desejados de muitos anos, que eu vi acontecer nesses últimos 40 dias. O que é que eu vou continuar fazendo? Eu vou continuar aplicando na minha vida, eu vou continuar procurando, batendo. Eu sei que Deus tem mais. Nós vamos começar o nosso próximo propósito no dia 11 de março. Até lá, o que é que você vai fazer? Não pare de orar. Reveja os estudos. Escute novamente, inúmeras vezes. Eu própria escuto o estudo inúmeras vezes, até que aquilo encontre uma terra fértil no meu coração e me leve a uma ação. Todo estudo precisa nos levar a uma ação, pois Deus está aguardando que as nossas ações se alinhem com a dele, para nós vermos os anjos trabalhando de fato na nossa casa. Posso lhe dizer que muitos anos atrás eu recebi uma profecia que os anjos estavam trabalhando na minha casa e eu achava que era naquele dia, naquela hora, naquele instante. Hoje eu entendo que os anjos estão trabalhando na minha casa todas as vezes que eu estou proferindo e declarando a palavra de Deus, e que algumas vezes Deus abre a minha visão para eu ver o resultado imediato na vida dos membros do lar. E Deus vai fazer o mesmo por você, pois Deus não faz acepção de pessoas. O que Ele faz para um, Ele faz para
todos aqueles que o buscam. Pai querido, Pai amado, nosso Pai que estás nos céus, santificado seja o teu nome. Venha o teu reino, seja feita a tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia, o Senhor tem nos entregue hoje e vai continuar nos entregando todos os dias. Perdoa as nossas dívidas, assim como nós perdoamos os que nos ofendem. Não nos deixa cair na tentação, nos livra do mal, pois teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Ó Deus, temos treinado o Pai Nosso, temos implementado nas nossas vidas como uma oração, como um pleito, como um clamor, como uma atenção da nossa parte para que o teu reino prevaleça. Estamos concluindo esse propósito de 40 dias com muita honra. Te agradecemos o privilégio do Senhor ter permitido estarmos colocando no teu altar as nossas súplicas, os nossos desejos, os nossos pedidos, as nossas petições. Obrigada porque no teu altar tem resposta. Ampara todos que estão orando pelas suas famílias. Ampara todas essas famílias que estão vivendo este mês de março, iniciando com uma festa tão pagã e que levanta liberdade para o mal prevalecer. Nos protege, Senhor. Nos protege dos acidentes, nos protege do roubo, nos protege de problemas que podemos estar enxergando ou não, mas que está sendo trazido pelo mal. Protege os nossos filhos nesses dias, porque eles são alvos fáceis do inimigo. Protege os nossos maridos, os nossos matrimônios, que todos nós estejamos debaixo do sangue de Jesus, que os nossos pais, parentes de perto, parentes de longe, todos estejam cobertos pelo sangue de Jesus. Te entregamos esse propósito, te entregamos a nossa vida e vamos continuar orando ao longo desse carnaval para o Senhor nos livrar do mal que tem sido atraído e proclamado pelos blocos, pelos trios elétricos e por toda essa cultura que está por trás, disfarçada de beleza, de cor, de tudo, mas que no frigir dos ovos faz parte do plano de Satanás para nos enganar, nos ludibriar e nos levar para a morte. Senhor, nós queremos declarar para o nosso lar vida. Nós queremos declarar para o nosso lar um avivamento, o avivamento da tua palavra, da tua pessoa, do teu reino. Venha o teu reino, venha a tua vontade, venha o teu poder. Promove o choque de poderes para que haja o choque de verdades e que finalmente chegue no choque de lealdade, que todos aqui possam proclamar que só Jesus Cristo é o Senhor, nós e o nosso te serviremos todos os dias da nossa vida. É assim que nós queremos finalizar esse propósito, com uma declaração profética do avivamento acontecendo em nosso lar, para a honra e glória do teu nome. Deus abençoe cada um de vocês, proteja cada um de vocês, orem pelo lar de vocês nesses próximos dias. O nosso próximo propósito vai começar no dia 11. Vou deixar o canal do WhatsApp aberto para você dar o seu testemunho, fazer o seu pedido de oração e também até dizer o que você gostaria de aprender no nosso próximo propósito. Como forma de gratidão, encerre esse propósito deixando aí o like em todos os estudos e convide outras pessoas para juntas iniciarmos o nosso próximo propósito no dia 11 de março.